Caros amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Alex Crypto. Como eu vos tinha dito no último episódio, que íamos ter um convidado surpresa aqui no fim de semana, e é exatamente o Rui Andrade. Portanto, é um especialista nestas áreas, como nós sabemos, conhece tão bem, conhece melhor como ninguém as questões económicas. Portanto, e é uma nova rúbrica que eu quero aqui introduzir no canal, mensalmente, obviamente dependendo da nossa disponibilidade. O Rui vir aqui falar um bocadinho sobre os mercados, identificar o seu topo e também identificar o seu fundo. Rui, como é que tu estás? Está tudo bem contigo, rapaz? Tudo bem, desde já quero-te agradecer o convite que me fizeste, é sempre um prazer falar contigo e tentar trocar algumas ideias e tentar ajudar as pessoas a perceber um bocadinho deste bicho que é a economia, que muitas vezes as pessoas não que têm e que são coisas super simples e que isto às vezes parece uma engrenagem. Bastante perceber umas coisas, elas engatam todas umas nas outras e é super interessante. E queria-te agradecer mais uma vez pelo convite. Eu é que agradeço e a comunidade agradece. Aliás, já me tinham andado a mandar mensagens: quando é que trazes o Rui? Quando é que trazes o Rui? Cá está o Rui, então, para não haver aqui Felizmente às problema. vezes as nossas agendas não são fáceis, Foi nós não, é verdade, mas tudo bem. vivemos disto e pronto. Meu caro, isto tem sido animado. Há 15 dias atrás eu dizia que não havia volatilidade e, pelos vistos, mais cedo falasse, mais cedo as coisas aconteciam. Nós tivemos então novidades esta semana, principalmente tivemos novos dados relativamente à decisão do Fed, não é? De ter, ter decidido não aumentar as taxas de juros, já não acontecia há muitos meses. Enquanto na Europa temos a subida de mais uma taxa de juros. O que é que tu achaste? Se era isto que tu estavas à espera, se das decisões foram tomadas, o que é que tu também leste nos discursos feitos, porque os discursos também são muito importantes, não é só a Sim, questão sim. da decisão, das decisões tomadas. O que é que tu achaste? Eu, por acaso, achei que o Paulo foi efetivamente um bocadinho mais assertivo do que tem sido. Por acaso, achei curioso, ou seja, o discurso dele, eu se não tivesse visto as projeções que ele fez para o final de 2023 e início de 2024, parecia-me, numa primeira fase, que a decisão mais acertada da pausa, porque, como já temos falado várias vezes, o aumento das taxas de juro muitas vezes tem que ter determinado tipo de adesão à realidade, ou seja, à economia real. Não adianta passar do 0 a 80, porque existe determinado tipo de estágios que nós temos que passar, nomeadamente prazos. Porque falamos, por exemplo, no crédito à habitação, falamos no crédito das empresas, eles não sobem mensalmente, normalmente estão indexadas à Euribor. Ou seja, as subidas são trimestralmente, semestralmente ou anualmente. Portanto, as subidas que eles fizeram em 12 meses ou 13 meses foi uma subida muito abrupta e que tem alguma dificuldade a ter essa aderência à realidade. E eu achei curioso em que o Paulo diz uma coisa bastante curiosa. A inflação, efetivamente, a inflação geral, efetivamente está a baixar. A core ainda está com alguma dificuldade a baixar. A diferença entre a inflação core e a inflação dita geral ou dita toda é que na core nós só retiramos o preço dos alimentos e retiramos o preço da energia. Porquê? Por razões muito simples. Porque, por exemplo, tu podes ter uma crise energética por qualquer motivo, rebenta um oleoduto, ou seja, existe uma volatilidade muito superior nesse mercado em que teríamos estar a ter taxas de inflação muito superiores ao que efetivamente são. Tu podes ter, por exemplo, um ano de seca em que tu tens os produtos ali. Atenção que a core é alimentos, com base em alimentos, mas não processados. Ou seja, tu, por exemplo, em Portugal, por exemplo, tens uma tempestade de granizo agora nesta altura em que destrói uma parte das colheitas. É lógico que o preço dos bens irá subir. E eles excluem e pegam na core. Ou seja, porque no fundo deixa de ser uma inflação sazonal. E esta é aquela que o Fed pega. Ele falou um pouco, focou-se um pouco na inflação core e tocou num outro ponto que ele também acho que é muito importante e que ele tem vindo a falar ao longo do tempo, que é o mercado de trabalho ainda continua forte. Nós já temos visto e temos analisado que o mercado de trabalho tem vindo a baixar, mas não tem vindo a baixar ao ritmo que ele achava que poderia baixar. E Sim. efetivamente isso não tem acontecido. E como ele, desta vez, o que é que ele fez? Fez uma coisa que se calhar já deveria ter feito no passado, que era: eu vou fazer isto, mas as projeções são nestas, ou seja, ele não prevê que exista um aumento da inflação ao longo deste ano e que a taxa de juros poderá ter mais uma subida, talvez duas subidas no máximo. E para depois começar a baixar. Achei curioso porque eu nunca pensei que ele, tendo subjacente a ideia de que o aumento, ou seja, iria pausar ou iria deixar de fazer o aumento, pensei sempre que as projeções fossem um pouco melhores por parte do Federal Reserve, que efetivamente não se concretizaram. Mas pronto, no fundo nós andamos um bocadinho ao sabor
das Tu decisões achas, que ele toma. tu achas que ele, desculpa lá, tu achas que ele, o discurso que teve, foi o discurso real ou foi o discurso que os mercados precisam de ouvir? E eu acho que o discurso dele foi um pouco real, porque ele também disse que, efetivamente, ou seja, ele pausou, disse que o mercado de trabalho efetivamente estava forte, mas ele neste momento tem uma coisa, que ele tem as taxas de juros superiores à taxa de inflação. Um dos grandes erros que nós cometemos desde 2008 até 2021 foi as taxas de inflação serem sempre superiores às taxas de juros. E como nós temos o dinheiro, e isso é fácil perceber quando o dinheiro é barato, ou seja, as taxas são zero, ou praticamente perto de zero, isso instiga a um aumento de consumo e aumento do crédito, que se vai refletir depois no próprio consumo, porque quanto mais dinheiro disponível existe, maior consumo acaba por haver. Há maior endividamento das famílias, mas aumenta o consumo. Aumenta o consumo, a taxa de inflação acaba sempre por subir. Mas certo é que desde 2008 até 2020, a taxa de inflação andou mais ou menos sempre controlada. A partir de 2021 é que ela descontrolou-se completamente, não só pela política errada de termos a taxa de juro abaixo da taxa de inflação, bem como todos os apoios que vieram para a economia e com a impressão de 40% dos dólares em circulação nos últimos 2 anos. Epá, e foi um pouco. Eu aqui até trago aqui um gráfico, não sei se posso mostrar, Sim, partilha, se faz favor. com licença, já está aqui. Ok. Ah, exato. Já estamos a ver. Pronto. O que é que eu queria aqui mostrar? Deixa-me só puxar aqui para o lado. Isto é um gráfico que são a amarelo nós temos a taxa de inflação e a verde nós temos as taxas do FED, das diretoras. Se tu Ok. reparares ao longo dos últimos 50, 70 anos, a taxa de inflação a taxa de juro, perdão, andou sempre superior, ou seja, a linha verde andou quase sempre superior à linha amarela. Nós repararmos aqui, desde de 2009, quando nós tivemos a creche do subprime, a taxa de juro, que é esta que está aqui, perto do zero, ok? Eu até vou puxar aqui esta linha, não é preciso ver aqui. Esta linha, ela andou sempre abaixo da linha da taxa de inflação. Hoje, curiosamente, nós temos a inversão. A taxa de juros a baixar e a taxa de juros a subir, perdão, e a taxa de inflação a baixar. Era isto que o FED queria. Porque o FED tem 3 pilares, ou seja, ele tem 5 pilares, mas um dos pilares que é ele que eles querem controlar, que é equilíbrio de emprego, equilíbrio da taxa de juros, equilíbrio do mercado de trabalho, equilíbrio do mercado de trabalho, equilíbrio da taxa de inflação e equilíbrio na taxa de juros. Estes são 3 pilares que o FED tem para tentar mitigar os efeitos que na economia que tem estes aumentos subidas e aumentos Então isto é o estado natural das coisas. Exatamente, Ok. desde 2009. Mas se reparares Exatamente. em anos anteriores, não é isso que nós temos. Nós tivemos aqui várias subidas. É lógico que muitas vezes, quando nós começamos a ver, existem períodos aqui em que a taxa de inflação, Sim, em que a taxa de claro. juros foi inferior, mas elas estão sempre a baixar. Mas é curioso, quando elas começam, isto também é curioso, estas barras às vezes são recessão, quando elas começam a cair abruptamente, tu tens recessão a curto prazo. Foi aquilo que aconteceu Uhum. em 82, em 96, perdão, em 91, em 2000, no subprime. Aqui tiveste exatamente a mesma coisa, uma queda de inflação, e agora tu estás a ver a queda de inflação e a taxa de juro a passar, que foi exatamente o que passou aqui, ok? Pronto. Isto, no meu ponto de vista, foi um dos maiores erros. Um dos maiores erros foi este disparar que houve em fevereiro, março de 2020, mas lá está. Também é fácil falar agora de retrovisor e fazer análise aos mercados de retrovisor, Claro. porque na altura nós estávamos com uma pandemia, bem ou mal, não vou tecer comentários relativamente a isso, nem vou entrar em grandes teorias da conspiração, mas era tudo muito novo e as pessoas tinham alguma dificuldade em perceber efetivamente o que é que se iria passar. E isto foi um pouco relegado para segundo plano, porque se reparares bem, eles tiveram aqui um delay entre maio de 2020 e março de 2022, Sim. quando a taxa de inflação passou de 0,16% para 9%, e eles praticamente não fizeram nada, só tomaram uma decisão quando a taxa de Exato. juros estava nos 8,43%, ou seja, a taxa de juros não, a taxa de inflação, perdão. Neste momento começamos a ter um ponto de equilíbrio. Por isso é que eu acho que no curto prazo, o que é que nós poderemos ter? Nós poderemos ter continuação de queda da taxa de inflação e Sim. um abaixamento
da taxa. Não, Era isso que eu te ia perguntar. Se é isto o ponto de equilíbrio, digamos assim, o que é mais saudável, digamos assim, para a economia, os mercados estão a apontar que vai haver uma estabilidade nos próximos meses ao nível das taxas de juros e que depois vai continuar a descer. Mas o Powell falou que não põe de parte uma nova subida das taxas de juros. O que é que tu achas? Achas que com este ponto de equilíbrio que de facto ele não vai subir mais as taxas? E tudo irá depender, porque foi aquilo que eu falei há pouco. Uma das coisas que ele falou, e bem, era relativamente ao mercado de trabalho. Nós temos um mercado de trabalho a dar sinais de alguma estabilidade. A partir do momento em que o mercado também dá alguma estabilidade, apesar de ter vindo a cair, mas não tem vindo a cair ao ritmo que eles achavam. O que é que nós poderemos ter? Esta, por acaso, não é inflação core. Esta é a inflação geral, se assim se pode dizer. Mas muda em termos ou seja, a variação é exatamente igual, muda em termos percentual. O que é Eles que eu ligam acho? mais à cor, é isso? Exatamente. O que é que Pois. eu acho? É que ele pensa que esta poderá descer e poderá ter um certo alívio para depois cair outra vez, ok? Ok. E ele, o que é que ele poderá fazer? O que ele falou foi, se ter, ou seja, pausar as taxas de juros até um ponto em que continua a haver a inflação core, poderá subir e depois descer. Eu não Ok. acredito, custa-me a crer que ele vá subir mais as taxas. Não me parece, porque os Achas que estragos. chegámos ao topo? Eu acho que chegamos ao topo por uma razão muito simples, independentemente de tudo o resto. E nós vamos entrar aqui num novo ciclo, no meu ponto de vista, que é taxas de juros altas, taxas de inflação altas, crescimento baixo e estagflação, porque acho que é isso que efetivamente nós vamos ter. Porque eles não conseguem controlar neste momento o mercado de trabalho. Nós sabemos que o mercado de trabalho, apesar de resiliente, tem vindo a cair, mas continuam a haver salários. Nós não estamos a ver um default das famílias, pelo menos que se tenha visto. Mas lá está. Existe também sempre um lag. O que é um lag? É um atraso entre a economia real e os mercados. Sim. Quando as taxas de juros sobem, elas não se refletem logo, imediatamente, nas famílias. Demora sempre algum tempo, por aqueles motivos que eu já enumerei anteriormente, nomeadamente por causa do Euribor. Portanto, eu acredito que num curto espaço de tempo, Oi, tivemos aqui nós uma falha, mas sim, continua. Deve ser a internet. iremos ter um abrandamento da economia, sem dúvidas nenhuma, pausa e queda. Aqui iremos ter uma pausa e queda. Não acredito que nós iremos subir. Pronto, é a minha sensibilidade. Pronto, nós tivemos aqui uma falhazita na Estás-me a internet, ouvir? eu Não? deixei de te ouvir. Agora estou-te a ouvir, mas tivemos aqui uma falhazita, mas pronto. Então peço imensa desculpa. O que eu estava a tentar explicar é que aquilo que eu acho que se vai passar foi aquilo que se passou aqui. Nós estou a falar da pausa e possivelmente do pivô. Uma pausa, Ah, mas ok. nós estamos a falar de pausas que muitas vezes duram 2 anos. Não estamos a falar de coisas em curto espaço de tempo, ok? Portanto, mesmo aquilo que se passou no passado, nós tivemos algumas pausas, apesar de, porque estes gráficos também, antigamente as políticas monetárias eram políticas, ou seja, não tínhamos tantos indicadores como o que temos hoje, e muitas vezes eles agarram-se a demasiados indicadores para tomar determinado tipo de decisões. Se reparares bem, desde 2000, quando existe mais indicadores, nós temos estas pausas prolongadas no tempo, as linhas são muito mais. Se reparares anteriormente, as taxas eram muito mais, ou seja, o termo de reação era muito maior. A taxa Sim, de inflação cai, ela sobe, ela começa a subir. Epá, ou seja, a reação era quase instantânea. exato. Olha aqui, é curioso, mesmo aqui em períodos altamente inflacionários, aqui, em que tu tens aqui as taxas a subir, estamos a falar aqui 14%, as taxas de juros acompanharam logo desde o momento zero. Ela desceu, aqui em 1976, e começam logo, não existe um atraso, vamos ver o que é que isto vai dar, não. Antigamente, como tínhamos menos indicadores, as ações eram muito mais concertadas. E Rui, Agora, achas que, desculpa, já que, porque estamos a falar muito dos Estados Unidos, vamos falar um bocadinho também da Europa, porque há muita gente que tem até de empréstimos de créditos à habitação. Pronto, basicamente a Europa está um bocadinho atrasada, se calhar o caminho que ainda vamos seguir é este, continuação da subida das taxas de juros, ou como é que tu achas que as coisas estão? eu acho que sim. Para as pessoas que têm principalmente os empréstimos e com taxa variável, o que é que elas Certo, podem certo. contar nos próximos tempos? Eu até fiz aqui um pequeno gráfico, depois vou irei explicar, mas aqui, deixa-me só, eu penso que aqui, assim consigo saber. Pronto, as taxas de juros que nós temos visto, aqui, deixa-me só puxar aqui assim, o que nós temos visto é que nós tivemos dinheiro praticamente desde 2016, 16, 13,
dinheiro a custo zero. E quando o dinheiro é a custo zero, quem comprou casa nestas alturas, aqui, pois espera, isto agora apareceu. Eu Deixa eu consigo responder pôr. outra vez. É isso mesmo. Ah. E eu não faço desenhos nenhums. Pronto. Isto era aquilo que eu queria fazer, era aquilo que estávamos a tentar explicar. O dinheiro barato, para mim, acabou. E estás a ver, estas subidas íngremes, quase retas, a aderência que isto tem na economia real é diferente. Se reparares neles, nunca tiveram subidas tão agressivas. Eles fazem uma pausa, fazem. Aqui não, é sobe. Eles passaram de 0 a 80. Estamos a falar Verdade. de Quanto um isso já ano. É De 0 verdade. a 4. E quem tem crédito à habitação acaba por ter a vida um pouco mais de dificuldade. Eu até em tempos tinha feito aqui uns gráficos. Deixa eu ver se eu consigo pôr aqui. Uma simulação. Sim. E eu, no fundo, fiz uma coisa muito simples. Primeiro cenário, segundo cenário, terceiro cenário. O que é que estes cenários são? Taxa de juro a zero, como nós tínhamos até finais de 2021. Depois, os créditos à habitação, conforme eu já te tinha dito, são negociados normalmente entre 6 a 12 meses. O que é que eu fiz? Fiz um cenário para cenário 1, que é o cenário com taxa de zero. Isto é um empréstimo de 150 mil euros com um spread de 1%. Cenário 2, com as taxas de juro à data de 1 de janeiro. E cenário 3, à data de 1 de junho. No fundo, um ano, quem tem crédito à habitação há um ano, só agora é que vai começar a sentir o aumento das taxas de Euribor. Porque quem tem crédito à habitação, ou quem tinha crédito à habitação e renegociou, que tinha que se vencer em maio, só em maio deste ano é que teve o aumento, tinha as taxas de juros praticamente a zero e começou a sentir esse aumento. E este aumento, nós estamos a falar de passar de prestações de 400 euros para 782. Mas aquilo que mais choca, no fundo, Sim. É o que está em baixo. É exatamente o que está em baixo. Se eu conseguisse pôr aqui, deixa-me só ver. Isto não está a subir. Não sei o que. Espera aí. Parece que está atrás do gráfico. E não está. Eu não sei porquê. Também. É Às estranho. vezes acontecem-me estas coisas. Coisas do diabo. Mas pronto, não interessa. Eu também. Pronto. Mas o que eu quero aqui, deixa-me só ver aqui. O que eu quero tentar explicar aqui. Deixa-me ver aqui. Eu vou tapar aqui isto outra vez, que eu sei os exemplos de cor. Ora bem, deixa-me só ver aqui. É que parece mesmo. Sim. Sabes o que é que foi? Eu estava ali. Ok. Eu estava ali, andava ali a pintar e não pintava nada. E fazia o que fazia. Eu peço imensa desculpa. Mas eu acredito numa coisa. Informaticamente, não sou uma pessoa muito. Não pode ser muito, pá. É o quanto basta. Ora bem, é este que eu quero mostrar. Eu nem sei onde é que está o outro. O outro está aqui. Pronto. Isto é subida. Atenção que nós estamos pronto, aquelas taxas de juros. A prestação da primeira para a segunda sobe 39%. Da segunda para a terceira sobe 62%. O total de juros passa de 23 mil para 131. Pô, é impressionante. Isso é quase pagar outra casa. Pagas outra casa. É pagar outra casa. É impressionante. É incrível mesmo. Era estes momentos que eu estava aqui a tentar mostrar. Portanto, na tua opinião, achas que as taxas de juros vão continuar a subirem durante mais algum tempo? Até porque aquilo que a gente tinha falado... 4,5%, sou-te sincero. Eu acredito que possa chegar aos 4,5%, não mais do que os 4,5%. Até porque a taxa de inflação da zona euro está nos 6% mais ou menos. Portanto, ela tem que haver aquele equilíbrio que estávamos a falar há pouco, certo? Não é? Certo. Que a inflação estar abaixo das taxas de juros. Ok. Pronto, deixa-me só aqui, era isto que eu te estava a dizer. Como os créditos de habitação são renegociados 6 meses, a primeira subida, como ocorreu nesta altura, ok? Como ocorreu em junho, Sim. a primeira prestação, ou seja, quem tem créditos a 6 meses, ocorrerá no momento 3, no momento 2 e a outra ocorrerá no momento 3. Isto, estamos a falar para empréstimos a 30 anos com um montante de 150 capas, taxa, que é o Euribor, mais o spread. Sim. É que dá isto, momento 1, momento 2 e momento 3. Aqui é que é o grande problema. A partir daqui é que eu acho que nós poderemos vir a ter o grande problema. Ok? Aqui é que eu acho que... Porque só agora é que verdadeiramente as pessoas vão começar a sentir o verdadeiro impacto nas prestações da casa mensalmente. Sim, e depois as reservas das pessoas também vão desaparecendo, como é óbvio, não é? Claro. Eu até tenho aqui um gráfico que até te posso mostrar.
Deixa-me saber aqui. Não é este, peço desculpa. Ok, é este, sim senhora. Isto só atalhando um pouco de foice. Isto Os que aqui está. ordenados. Isto são, não, os ordenados são estes, amarelo. Desculpa, sim, exato. E este é os níveis de poupança das pessoas. Okay? Ui, Tem creio, pois. a baixar. Não Pois. é este o nível de poupança. Espera aí, não, isto não é o nível de poupança. Eu estou aqui a confundir o gráfico. Deixa-me ver se é este. Acho que é este aqui. Peço imensa desculpa. Ai. Taxas de Fed Funds. Acho que é este. É este, sim, senhor. Era outro que nós estávamos a falar. Era esse? Pois, então, faz sentido, porque eles estão a cair. É exatamente isso. Ok. Então, olha, Relativamente, fiz a mesma analogia. Pronto, desculpa. Ia-te só mostrar este gráfico que falaste há pouco. Este gráfico, sim. vou-te só retirar aqui os desenhos. Isso é importante, esse gráfico, sim. Este gráfico, pronto. Este gráfico é exatamente igual, porque nós andamos sempre a falar, e também é um pouco, e as pessoas acusam um pouco, de só estar a olhar para os Estados Unidos, como se eles fossem mais importantes que nós. Eles mandam Sim, é verdade. em termos de leis, de leis não é, a políticas económicas, nós andamos sempre com delay. E é curioso, quem olha para este gráfico percebe que exatamente estes gráficos são exatamente, vamos tirar aqui os desenhos, eles praticamente são exatamente iguais com algum delay. Tu se reparares, desculpa. Aliás, a própria reação da Europa foi tardia comparado com os Estados Unidos, não é? Exato, se reparares, quando a taxa de inflação, é isso que eu digo, quando eles começaram a mexer na taxa, a taxa de inflação já andava nos 8,74. E depois toca a subir. Isto é que acaba por pronto, trazer alguns... Até por esses gráficos, podemos achar aí que se calhar a zona ali dos 4 e tal por cento, 5% pode ser ali o momento de inversão ou de cruzamento. Não é? Esta taxa ainda não está atual porque está aqui nos 3,75 e a taxa já está agora subiu. Exato. Mas vai dar mais ou menos ali a zona ali dos 5%. E estas são as minhas previsões, é por isso que eu tinha colocado, que é exatamente a mesma coisa. Ou seja, continuação da subida da taxa de juros até aos 4,5%, mais ou menos. Queda da taxa de inflação, fazer uma pausa para perceber se efetivamente isto continua a descer e o tal pivô que toda a gente fala, que poderá ocorrer, para mim, em 24 não, em 20, ou finais de 24, inícios de 25. Pronto. Acho que é mais ou menos por aqui que andará final de 24, ok. Pronto, ficamos aqui com uma estimativa. Então já falámos dos Estados Unidos, falámos da Europa, agora vamos, obviamente que Portugal é Europa, mas como é que está a nossa economia, Rui? Há aqui algum dado que queiras referir sobre a nossa economia aqui em Portugal? A nossa economia... Algo a destacar? Sim, a taxa, as pessoas têm, o que nós temos visto, o que nós temos ouvido um pouco por todos os jornais, nós temos tido algum crescimento económico. E esse crescimento económico também se deve parcialmente ao turismo. Por acaso fui buscar aqui uns dados do turismo e achei curioso, penso que consegues ver. Sim, vejo. É aqui assim, ok? Eu vou só puxar assim um bocadinho mais para baixo. Deixa-me só pôr isso mais pequenino. Isto é dos dados de turismo. Só por no fundo, nós estamos aqui. Este gráfico aqui amarelo, este gráfico aqui amarelo, ok? É o crescimento do PIB que tivemos nos últimos anos. Nós temos vindo que o PIB tem vindo a aumentar. Mas tem vindo a aumentar nas costas de alguém. E, nomeadamente, nas costas do turismo. Nós estamos a falar que o turismo representa 8% do PIB. Estamos aqui estamos a falar de 22, se não me engano, 22 22 milhões de dormidas, exatamente. Sim. Não, 70 milhões de dormidas, mas estamos a falar em termos de capital em eu tinha visto, eu achei curioso que era um valor... está aqui, 21 mil milhões de euros, ok? Um crescimento face a 2021 de 109%. Parte deste crescimento tem vindo, e nós temos vindo a assistir, o setor, apesar de tem sido bastante atacado pela situação da guerra? Não, pelo próprio governo, porque o próprio governo também tem dado alguns apoios, nomeadamente ao alojamento local, tem criado algumas, por causa da lei do arrendamento, tem criado ali algumas entropias que fazem com que
com que o próprio mercado tenha vindo a sofrer um pouco. Mas a verdade é esta, eu acho que eles deviam olhar também um pouco para isto e verificarem quem é que efetivamente está a trazer algum retorno para o PIB. Porque parte deste PIB é efetivamente do turismo. Do turismo, basicamente. Sim, e aliás nós já estamos acima, julgo que não estou enganado, já estamos acima aos valores de pré-Covid. Exatamente. Já eram valores Era um históricos. valor muito bom, sim. Exatamente. E aqui, esta análise é de 2022, mas eu já tenho os de 2023, e se reparares bem os principais, nós tivemos uma queda em 2022 face a 2029, 2.3, 0.9, ou seja, já estaríamos muito perto do... Mas os dados que saíram do Eurostat a junho não, a maio, penso que foi maio, já estamos praticamente aos níveis de 2019, o que é muito bom, porque o nosso país é um país fantástico, e isto é de salutar. Ou seja, sem dúvida. Quanto maior o turismo é um motor dinamizador, não só das companhias aéreas, dos restaurantes, dos museus, de tudo, acabam por promover a economia dos hotéis, porque as pessoas pensam que muitas vezes é só a parte ligada à hotelaria, mas não é só a parte ligada à hotelaria, porque os empreendimentos hoteleiros desgastam, é preciso obras, é preciso novas vias de comunicação, ou seja, é tudo. Até a nível de transportes, dos autocarros, tudo. É verdade, afeta tudo. Quem conhece, eu sou do Porto, deve-se notar pela minha pronúncia, o Porto está, em termos de obras, está completamente caótico, mas eu acredito que seja por um bem maior. Ok, vamos ter que sofrer 2 anos, talvez, mas iremos ter umas vias de comunicação um pouco melhor. É lógico que é fácil estar sempre a bater no governo, é fácil, mas este tipo de decisões efetivamente têm que ser tomadas. Eu não é que seja, nem longe nem de perto, seja de esquerda, e acho mas não me quero alongar relativamente a isso, porque acho que não fórum, mas eles poderiam efetivamente apoiar um pouco mais o setor do turismo, ou seja, não serem tão castradores, terem uma política fiscal equilibrada, por exemplo, criar um PEC, um plano económico de estabilidade e crescimento, que era, no fundo, manter as taxas tributárias estáveis num período de 15 anos, 20 anos, porque quando se faz um investimento avultado, nomeadamente investimento estrangeiro, eles querem ter alguma razoabilidade ao nível do investimento. E como é que eles têm? Eles querem saber quais são os tipos de impostos. E acaba por retirar esse investimento estrangeiro quando tu não sabes que a política monetária não é política monetária, a política fiscal em Portugal anda sempre a alterar. As cores que lá estão. Isto são boas notícias, isto acaba por ser boas notícias para o PIB. Mas, efetivamente, o que é que nos está a acontecer? As taxas de inflação continuam a subir e nós temos a taxa de juros. E as pessoas dizem, e bem, a taxa de inflação está a baixar, é um facto. Mas não me chega ao bolso. Mas as pessoas não sentem isso no bolso. E, efetivamente, é isso que está a acontecer. Ou seja, ainda ontem estavam a dar uma reportagem, já não sei em que canal, e, efetivamente, ou seja, nota-se um abrandamento da taxa, há uma subida generalizada dos preços, mas já não é fruto da inflação, segundo a teoria, é fruto do crescimento dos preços orgânicos, ou seja, normais, dito normais. O que é certo é que os nossos salários continuam a baixar, isto também é importante, eu até queria mostrar aqui, que efetivamente isto é importante ver. Nós tivemos um crescimento desde 2005, estabilizamos, subimos, até 2019 caímos a pico e começamos a subir. Mas os nossos salários mínimos continuam, estamos aqui a falar em 1025 euros, estamos a falar aos níveis de 2017. Agora, eu não vou discutir estatísticas, quem é que ganha 1000 e tal euros, quem é que ganha 1025 euros. É o que diz o gráfico. Pronto. Claro. Isto estamos a falar de salários médios. Sim, é uma questão média. Sim. E estamos a falar, quem fornece é o GEB, como eles lhe chamam. O GEB, perdão, é o Gabinete de Estratégia e Planeamento. Pronto, vale o que vale. Ou seja, menos dinheiro disponível, menos poupança, aumento das taxas de inflação, aumento das taxas de juro. Isto poderá, num curto espaço de tempo, ter algum impacto para os nossos bolsos. Poderá não, vai ter. Para mim, o grande impacto será sentido a partir de julho, porque a prestação de junho será a primeira, ou será uma das mais fortes, juntamente com a de janeiro deste ano. Sem nos alongarmos muito a nível político, mas para mim, só que uma opinião também muito rápida, eu acho que falta acima de tudo um plano, uma estratégia nacional, transversal a diferentes partidos e uma ideologia muito clara de aposta em desenvolvimento económico, e acho que nós não temos isso, sinceramente. Acho que estamos ordenados baixos, impostos altos, não saímos disto, e trabalhar, ninguém enriquece a trabalhar em Portugal. Quer dizer, é uma coisa muito triste. Fixa esta coisa, PEC, Plano de Estabilidade e Crescimento. É isto que é preciso. Um plano a 15 anos,
com todo assento, e tem que ser assinado por todos os partidos, porque hoje está lá um, amanhã está lá outro, e mantemos uma homogeneidade. Olha, vou-te dar um pequeno exemplo caricato, que aconteceu, e já ouvi falar, e houve muita gente que já falou, e até se calhar tu se calhar até já sentiste na pele. Houve uma alteração das taxas de IRS, ok? Mas a tabela que foi utilizada, ou seja, eles alteraram o escalão das taxas de IRS, aquelas mensais, ou seja, aquilo que as pessoas efetivamente recebem no final do mês aumentou. Mas para o cálculo do IRS no final do ano, eles mantiveram os mesmos escalões. Ou seja, tu recebes mais mensalmente, quem no final do ano estaria, ou seja, receberia algum valor, vai deixar de receber ou vai receber menos, e quem paga vai pagar mais. Ou seja, isto é uma ilusão. Sim. Tu quando fores fazer, com os mesmos rendimentos, tu vais reparar. Porque Aliás, este ano já se notou isso. Exatamente. Sim. As pessoas que estão a receber já notaram um aumento superficial de salário. E é isso que as pessoas muitas vezes não têm determinado tipo de literacia para perceber. E é porque as pessoas percebam isto. Isso não é verdade. Eles alteraram, mas não alteraram o escalão anual. É a mesma coisa que tu pagares um valor mensal, chegas ao final do ano, a tua taxa é superior ou manteve-se, tu vais receber menos. Ponto. Pronto, isto é uma chamado malabarismo. Básico, engenharia financeira. Pronto, está bem. Meu caro, e vamos então, para terminarmos também o nosso episódio, irmos à rúbrica que é o nome disto, não é? É o topo e fundo, digamos assim. O que é que tu achas que está no topo? E o que é que esteve no topo? O que é que tu achas que está no fundo, a nível económico? Sinceramente, esta semana ou este mês, eu pelo lado positivo quero enaltecer o crescimento económico português, porque acho que efetivamente nós estamos parabéns, porque muitas vezes as pessoas dizem que os números são do governo, mas isso é mentira. Os números são de todos nós, porque todos nós trabalhamos e contribuímos para o PIB deste país. Sejamos trabalhadores, sejamos empresários, sejamos empreendedores, sejamos investidores, ou seja, nós é que contribuímos, porque o Estado poderá muitas vezes dar algumas ferramentas, alguns apoios, mas quem contribui positivamente para o crescimento económico português são as próprias pessoas. Porque, e também importa salientar, muitas vezes está associado o crescimento económico português ao investimento público. Mas quando nós sabemos que parte do investimento público, neste momento é inexistente ou está a ser canalizado para determinado tipo de vias, que já se fala do aeroporto e afins, não estão diretamente relacionados com a economia porque ainda não avançaram de papel. Neste momento, quem está a levar o país às costas são os empresários, funcionários, empreendedores e investidores. E essa é a questão de parabéns. Eu quero salientar e quero dar os parabéns a todos que ajudaram ao crescimento económico de Portugal. É lógico que estamos muito longe daquilo que podemos fazer, estamos muito aquém daquilo que efetivamente nós podíamos ter, é um facto. Podíamos fazer mais e melhor, é verdade. Podíamos ter melhores salários, é verdade. Mas o caminho faz caminhando. Existem determinado tipo de pedras da calçada, mas continuo a dizer, quero enaltecer os portugueses em si, porque foram eles que ajudaram uma parte, bem como o turismo, porque o turismo é feito de estrangeiros, mas quem nos recebe normalmente são pessoas portuguesas, e as pessoas, claro, evidente. O português é um povo carinhoso, é um povo caloroso, sabe receber bem. Se perguntam alguma informação aqui no Norte, isso é excepcional, e eles vão com as pessoas até à rua, olha, vira aqui e depois vai até ali e acabam por praticamente fazer o caminho com as próprias pessoas, outras vezes dão boleia. Acho que é de salutar, porque se o turismo está de parabéns, o povo português também está, porque sabe receber bem, e isso é muito importante. Seja em Lisboa, seja no Algarve, seja no interior, seja no sul, seja onde quer que for. Ou seja, sabemos receber bem. Para mim, o ponto alto é o turismo e os portugueses. Okay? E o teu fundo? O que é que tu achas? O fundo para mim, é a continuação das subidas das taxas de juros, o discurso completamente descoordenado dos bancos centrais europeus não, dos bancos centrais mundiais, que desarticulado não é, no fundo, nem é desarticulado. No fundo é... Ou seja, eles andam um pouco a papa terreno. Nós, nos gráficos anteriores, percebemos que a reação deles é sempre muito mais tardia do que era no passado. No passado, com muito menos tecnologia, sem internet, sem nada, eles conseguiam, efetivamente, reagir muito melhor, muito mais rápido que o que nós temos. Agora, eu acho que quanto mais indicadores temos, mais baralhado eles fazem. O discurso é completamente desarticulado. Vemos o Powell, como a Lagarde diz, vamos continuar a subir porque não temos a certeza que
que a taxa e o mercado de trabalho está controlado, ou seja, esta baralhação que eles têm também não dão uma assertividade nem para os mercados nem para as pessoas, porque as pessoas começam a ficar com um pouco de receio, porque não sabem efetivamente o que é que não é o que é que andam a fazer, ou seja, sentem-se um pouco perdidas, é um pouco isso. Sim, e talvez uma questão de confiança também, quem supostamente está a liderar isto e que não deixa as pessoas tranquilas, basicamente, não é? É um bocado. Penso que basicamente é um pouco isso, é este desnorte que tem sido as políticas monetárias nos últimos tempos. Basicamente é um bocado isso. Meu caro, olha, gostei imenso, acho que foi um bom programa, mas o pessoal que está em casa, a ideia é fazermos isto mensalmente, portanto trazemos aqui o Rui para termos este topo e fundo, obviamente com outras questões como vocês viram. Agradeço mais uma vez, meu caro, é sempre um Obrigado. gosto. Eu é que agradeço os vossos convites, porque é sempre um prazer estar à conversa contigo. Eu adoro falar disto e a gente gosta de te ouvir. Pessoas com quem gosto. E tu és boa pessoa, como eu costumo dizer, e gosto de Obrigadinho, igualmente. Meus caros, colocar um gosto, subscrever o canal, partilhar, que isto é conteúdo de qualidade. Vemo-nos numa próxima. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau.